lição 6, orando, contribuindo e fazendo missões. O nosso texto áureo está baseado no livro do profeta Isaías, capítulo 6, e o versículo é o de número 8, que diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A nossa verdade prática, ela nos diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A nossa leitura em classe, ela está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18 a 20, que nos diz o seguinte: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Muito bem, nesta lição de hoje, então, nós vamos entender como é que nós podemos estar, como igreja, envolvidos em fazer missões. Vamos também aprender como o grande apóstolo Paulo tratou o tema da oração relacionada às missões. Foi importante para ele? O que é mais importante? Orar, contribuir ou ir? Essas questões nós vamos responder, vamos tratar enquanto nós estivermos estudando o nosso tema, orando, contribuindo e fazendo missões. Irmão Jair, um tema, como o irmão disse, é um tema já de questões práticas, né? Nós viemos numa série de estudos introduzindo o tema a respeito do tema das missões, falamos das missões transculturais e agora realmente nós vamos ver como é que nós, como igreja, podemos estar envolvidos nesse aspecto da nossa dessa prioridade que é para a igreja fazer missões. Estamos vendo no nosso tempo que essa prioridade que Jesus deixou muito claro quando ele deixa os seus discípulos com a promessa de que ele enviaria o Consolador, essa prioridade em nosso tempo tem se esfriado. Então nós vamos abordar sobre isso aqui e ver que nós, como igreja, temos compromissos e como podemos fazer missões, irmão Jair. Nessa lição a gente vai retomar inicialmente a lição anterior, que o Espírito Santo é a força dinâmica para enviar o missionário, para fazer a missão, para cumprir o ID de Jesus. E agora nós vamos ver que Deus, ele não precisa de nós. Ele escolheu o ser humano para fazer o ID, para pregar o evangelho, para ser a prioridade, para demonstrar a prioridade de Jesus Cristo evangelizando o mundo todo. E nós vamos dar ênfase nessa lição, nas questões práticas, conforme eu falei, de a forma que nós podemos fazer. Orar, contribuir financeiramente para a obra missionária ou atendendo o chamado individual para fazer missões. E é isso que nós vamos estar enfatizando nesta noite. Fique conosco. Muito bem. Então, o tema de hoje traz 3 divisões de tópicos, né? Tópico 1, orando pela causa de missões. Tópico 2, contribuindo para missões. E o tópico de número 3, a chamada para ir. Então, nós vamos estudar aqui sobre esse compromisso com a evangelização. Ele abrange esses 3 aspectos, que é orar, contribuir e também ir, né? Então, como nós vamos ver, nem todos são chamados realmente para ir ao campo missionário. Embora muitas vezes algumas pessoas sentem aquele desejo, aquele ardor pelas missões, mas elas não têm aquela vocação para o campo propriamente dito. Mas nós vamos ver aqui que tem sim, como todo cristão, e não somente tem, como ele tem o dever de fazer missões em outros aspectos também. E o ponto de número 1, tópico 1, irmão Jair, vai falar sobre orando pela causa de missões. E o ponto 1 falando sobre a importância da oração na obra missionária. A oração, sem oração também não tem
não tem condições de ser feita a obra missionária. O próprio apóstolo Paulo, em todas as suas 13 epístolas que contemplam entre os 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em todas elas, ele trata esse assunto de oração. Ele fala da necessidade de que ele não dispensa a oração de nenhuma igreja por ele e pelas igrejas onde que ele vai atuar. E que essa oração, ela é interligada, ela deve ser uma disciplina interligada à obra missionária. E nós podemos destacar no texto a seguir, na sequência, pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. A primeira delas é interceder em favor dos missionários e a segunda delas é despertar a igreja para a obra missionária. Então, em relação à intercessão, nós devemos sempre orar para que as portas do evangelho sejam abertas, tanto no coração das pessoas que vão ouvir a mensagem da salvação. Então, que o Senhor venha abrir a porta para que as pessoas venham receber essa mensagem e que o missionário ele tenha ousadia para pregar, para testemunhar a favor do evangelho, a fim do quê? De que a palavra de Deus, conforme o mandamento do Senhor Jesus Cristo, ide por todo mundo pregar evangelho a toda criatura, essa palavra ela tenha um livre alcance, essa palavra seja propagada. Nós também, a intercessão, ela visa pedir a proteção, a segurança dos missionários diante de tantas adversidades que eles possam encontrar no campo missionário. Temos aí motivos para a intercessão junto aos missionários, junto a Deus, pedindo pelos missionários, para que eles sejam aceitos pelos povos onde eles forem evangelizar. Que os missionários eles recebam, que Deus venha dar a direção de Deus nessa obra missionária, que Deus venha conduzi-lo, como fez no livro de Atos, mostrando o caminho que tem que ser feito, porque sem Deus não tem como fazer a obra. E que esses missionários eles recebam refrigérios na vida deles, diante de problemas que venham ocorrer. Então, refrigério físico, que Deus venha dar saúde, refrigério emocional entre os relacionamentos em família e refrigério espiritual. Lá em Romanos 15, 32 consta isso. Nós também devemos orar para que, com a finalidade na obra missionária, de que a igreja local ela seja desperta para a obra missionária. A igreja local é ela que envia. Nós vamos ver no livro de Atos que a obra missionária, não existe missionário autônomo. O missionário, ele é enviado por uma igreja e ele faz a sua interligação com essa igreja, como ocorreu com Paulo e com Barnabé no capítulo 13 do livro de Atos. Eles foram separados pelo Espírito Santo, mas quem enviou foi a igreja local. Eles se reportaram à igreja de Antioquia. Nas viagens missionárias, eles faziam as viagens, Paulo fazia as viagens missionárias e retornava para Antioquia, apresentava relatórios, apresentava situações do que estava ocorrendo. Então, a igreja local, ela precisa ser despertada para enviar missionários. Então, a questão doutrinária missionária, a questão do ensino sobre missões é o que nós estamos fazendo aqui. Também a oração. A oração, conforme aqui que a gente está vendo nesse item, ele é fundamental, como uma disciplina para aumentar o desejo dos membros da igreja, dos crentes em geral, no sentido de levar a salvação aos perdidos. Nós vemos que há, pela palavra de Deus, uma necessidade da oração para que o Senhor Deus venha despertar a igreja com esse desejo e também da igreja enviar, e entre os membros, entre as pessoas que
que frequentam a igreja, que são da membresia da igreja, que têm um desejo de ouvir o chamado de Deus e ir para o campo missionário, ou também na forma que a gente vai fazer na questão da oração, na questão da contribuição financeira. E nós vemos exemplo na palavra de Deus. Os crentes, aqueles que deveriam orar pelos ceifeiros, citado por Jesus lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 ao 38, são os mesmos que foram enviados por Jesus em Mateus no capítulo 10. E houve alguém que disse, um grande líder de missões disse, se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Então, é fundamental a oração, tanto para despertar a igreja, para enviar o missionário, para que o missionário ele receba de Deus a graça, seja dirigido, que ele receba refrigério físico, emocional, espiritual, uma segurança em relação aos perigos que eles vão encontrar, porque a gente está falando de missão transcultural, é numa outra etnia. Então que a oração ela é a base, ela é fundamental para esse primeiro passo em relação à obra missionária. Sem oração, nada se faz. O trabalho é estanque, a obra para, mas com oração ela é a força matriz. Ela é o tesouro que precisa ser aberto e nós temos a chave. A chave é a oração. Muito bem, vimos aí então a respeito desse primeiro tópico, orando pela causa de missões. Então, nós todos podemos concordar que o apóstolo Paulo foi, irmão Jair, um dos maiores missionários que essa terra teve, né? E o apóstolo Paulo, então, ele nos deixa muito claro que apesar de ele ser um gigante na fé, apesar de ele ser um grande homem de Deus, ele jamais deixou ou desvalorizou e ignorou o aspecto da oração da igreja pela obra missionária, né? Então, o próprio apóstolo Paulo vê a oração como um ponto de partida para executar as missões. E a gente vê esse ponto de partida quando o próprio apóstolo Paulo é enviado a primeira vez para o campo missionário, quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos 13 e versículo 2, onde fala lá na igreja de Antioquia que a igreja orando, jejuando, impondo-lhes as mãos, enviaram eles então para o campo missionário. Ou seja, a oração é o ponto de partida para aquele que quer fazer missão e para a igreja que incentiva e que apoia esse trabalho de missão. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele conseguiu realizar o que ele realizou, tendo em vista de que ele foi um homem que valorizou as orações do povo de Deus em favor desta obra, da obra de evangelização, e daí por isso frequentemente nós vemos o apóstolo Paulo aqui pedindo oração para que a igreja orasse por ele, para que a vontade de Deus na sua vida, a vontade de Deus no ministério da evangelização pudesse ser de fato plenamente cumprido, e para isso ele conclamou a igreja diversas vezes a orar. Ele escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 15 e o versículo 30, irmão Jair, a parte final, ele pede aos irmãos para que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, entendendo ele que o aspecto de orar enquanto se faz a obra de Deus é uma guerra, é uma batalha. E sem oração, o apóstolo Paulo, ele não se via realizando esta obra de missões, essa obra de evangelização. Então, esse princípio espiritual a respeito da oração, nós vemos claramente que o próprio apóstolo Paulo vai tratar nas suas epístolas diversas vezes, e como na carta aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 18, ele vai dizer para a igreja de Éfeso, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Não era
algo exclusivamente da igreja de Éfeso, não era algo exclusivo da igreja do primeiro século, mas é um princípio espiritual que ainda continua válido, porque todos os crentes precisam orar, precisam rogar a Deus para que Deus abençoe a sua obra que está sendo realizada aqui na terra, pelos missionários, por aqueles que vão, por aqueles que estão evangelizando e fazendo missões. E me chama a atenção que o apóstolo Paulo diversas vezes vai exemplificar esse pedido de oração à igreja para que a igreja se colocasse na posição de intercessor, aqueles que ficariam entre o apóstolo ou entre o missionário e Deus, intercedendo, buscando para que diversos benefícios que a oração trazia, conforme o irmão Jair já elencou aqui, os benefícios e para o que o apóstolo Paulo orientava a igreja para interceder, seguindo um exemplo do próprio Cristo. Se tem um exemplo a ser seguido a respeito da intercessão, irmão Jair, nós vamos perceber que o próprio Cristo sempre demonstrou esse aspecto de intercessão. Inclusive, ele hoje intercede por nós junto ao Pai. O profeta Isaías, escrevendo acerca do Cristo, no capítulo 53, versículo 12, ele vai dizer na parte final ali, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Se Jesus, que foi Cristo, intercedeu, que exemplo a igreja então tem para fazer? O mesmo, interceder. Interceder por aqueles que ainda não alcançaram o evangelho, interceder por aqueles que já estão no campo fazendo a missão, interceder para que Deus abra a porta para que a mensagem do evangelho seja alcançado. E enquanto a igreja intercede, irmão Jair, nós percebemos que acontece esse mover de Deus de despertar a igreja nesse sentimento de fazer missões cada vez mais. Certa vez eu li num livro que se você quer ver alguma prática dentro da igreja, você deve falar repetidas vezes aquele assunto. Então, se houver oração na igreja designada para as missões, consequentemente, o Espírito Santo vai receber liberdade para operar um despertamento na igreja para que a igreja possa cumprir esse trabalho de missões, de evangelismo e de envio daqueles que vão fazer a obra do Senhor. Então, nós vimos aí a oração, ela é um aspecto fundamental, é o ponto de partida para se fazer missões, tanto por aqueles que vão ser enviados para o campo missionário, aqueles que foram para o campo missionário precisam estar em constante oração, porque este ambiente de anunciação do evangelho, de pregação da palavra, é um ambiente de batalha espiritual, então este missionário precisa estar sempre orando constantemente e sem cessar, e também ele precisa fazer o quê? Precisa receber a oração da igreja. A igreja precisa orar. Muito bem, ponto 1, tópico 1, nós já vimos uma coisa que é fundamental. Ponto de partida para missões é a oração. E no tópico 2, irmão Jair, nós vamos falar sobre a contribuição. E aí, talvez seja um aspecto de bastante resistência em muitos crentes, irmão Jair, tendo em vista de pessoas que usurparam do aspecto da boa obra, da missão para deleites próprios, mas não é possível fazer missão sem que haja contribuição financeira para isso, e nós precisamos entender que o missionário, ele é digno do seu sustento, irmão Jair. Irmão Alex, é um tema bastante importante de ser falado. Eu gostaria só antes de adentrar aqui na contribuição, eu gostaria só de citar aqui no texto, na leitura bíblica em classe que o irmão fez inicialmente aqui no programa, em Efésios 6, ele vai citar a partir do versículo 18 até o 20, que é a nossa leitura, mas em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo ele descreve as armaduras
de Deus, e diz para tomar posse dessa armadura, tomar toda a armadura de Deus. E entre os aspectos da armadura de Deus, o apóstolo Paulo vai falar da oração. E a gente sempre dá muito crédito a que Paulo ele ilustra, ele se inspira lá na prisão em Roma, a prisão domiciliar, em que ele vê o soldado romano e ele descreve lá as armaduras do soldado em forma de uma metáfora. E eu também vejo que Paulo ele se inspira no profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 17, porque ele vai dizer assim: porque se revestiu de justiça. Uma das integrantes da armadura de Deus é a couraça da justiça, como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação em sua cabeça. Também outro aspecto é o capacete da salvação. E tomou vestes de vingança por vestidura, e cobrindo-se de zelo como de um manto. E esse cobrir de zelo como de um manto é onde Paulo se refere aqui no versículo 18, orando em todo tempo com toda a oração e súplica. Então, orar em todo tempo é uma oração continuada, é uma oração que não cessa a necessidade, e com toda a oração. Nós falamos aqui de uma oração, a oração intercessória pelos missionários, pela obra missionária. Mas nós temos outros tipos de oração. Então, toda a oração é intercessão, ação de graças, adoração, louvor, pedidos, né? Então, tudo isso inclui orando com toda a oração. Então, só para a gente complementar. E nessa armadura de Deus que Paulo descreve aqui, que a gente pode dizer que um pouquinho também do soldado romano, Paulo fala para tomar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, que vai apagar todos os dados inflamados do inimigo, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E por final, irmão Alex, o soldado romano ele usava uma capa. E a oração ela faz parte dessas armaduras de Deus. Então, você tem que tomar posse de tudo isso, e a mesma forma nós temos que, com essa armadura de Deus, nós munir os nossos missionários, sendo alvos eles da oração, toda a obra missionária. E agora falando da contribuição. Então, a contribuição para missões, ela é importantíssima. Em primeiro lugar, porque está na palavra de Deus. Em segundo lugar, a gente pode olhar para os nossos lados, para os nossos caminhos, e a gente vai ver um clube, para ele se manter, ele precisa dos recursos dos seus sócios. Uma empresa, para se manter, ela precisa de recursos. Todas as instituições elas precisam de recurso financeiro. Agora, a igreja também precisa. É necessário. E quem vai contribuir? Aqueles que o Senhor Deus está mandando. Aqueles que Deus determina a sua palavra. Então, o sustento do missionário ele tem base no Antigo Testamento, na lei do profeta Moisés, na lei em Levítico, no capítulo 7, de 28 ao 36, Números, no capítulo 18, de 8 a 21. E depois, o apóstolo Paulo, ele vai tomar a palavra, vai dizer aquilo que Jesus disse. Jesus fala em Mateus, no capítulo 10 e verso 10, sobre a contribuição. E ele fala aqui, Paulo falando aos Coríntios, vai dizer, assim ordenou também ao Senhor. Paulo se referindo no que Jesus diz em Mateus 10 e 10, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Nós vamos ver Paulo nas suas epístolas, principalmente a epístola aos Filipenses, ensinamentos importantíssimos acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Foi na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, Paulo passa a Macedônia, ele sai de Troade e chega em Filipos. Em Filipos, ele é aprisionado em cadeias, ele e Silas, vem um terremoto, Deus livra ele dessa cadeia, ele sai da igreja de Filipos, vão para Tessalônica, uma cidade de 170 quilômetros de distância, e em Filipos eles são açoitados, eles são aprisionados, eles sofrem flagelos, e eles se deslocam até Tessalônica. E em Tessalônica eles não são pesados assim como em Coríntios.
Paulo e Silas não são pesados, eles trabalham com as próprias mãos e recebem ajuda da igreja de Filipos, a igreja dos filipenses. Eles enviam apoio financeiro e material, ao ponto do apóstolo Paulo ser muito grato dessa igreja, porque até mesmo em Roma, enquanto Paulo está preso na prisão domiciliar, ele recebe ajuda da igreja em Filipos, que contribui. E Paulo é muito grato. Contribuir para missões é juntar tesouro no céu. O Senhor Jesus escreve em Mateus 6, verso 20, ele diz: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrão não minam, nem roubam. Esse versículo vai revelar aonde está o teu coração. Onde está o coração do ser humano? No tesouro do céu, em Deus, ou no tesouro da terra, Mamon? Nesse sentido, é lícito nós afirmarmos que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu, pois essa atitude vai trazer resultados extraordinários, não somente na eternidade, mas nos dias de hoje. O Senhor abençoa aqueles que contribuem para a obra missionária. Nós somos convidados para sermos participantes de Deus. Deus escolheu o ser humano para pregar o evangelho, para ser missionário, e nós somos chamados como participantes, somos convidados para participar, financiando a obra de Deus aqui na terra, como os filipenses fizeram no ministério do apóstolo Paulo. E contribuir para missões é um privilégio, é uma graça de Deus. Por meio da nossa cooperação financeira, o que vai acontecer? Bíblias estarão chegando em lugares que nós não vamos. Pessoas estão sendo abençoadas aonde nós não podemos ir, mas tem um missionário lá, vai pregar o evangelho. Vidas serão alcançadas na África, na Europa, nos lugares mais longínquos desse mundo, onde nós nem imaginamos ir, mas tem um missionário que está recebendo recurso. Participar dessa cooperação, ela é um privilégio espiritual, é um privilégio. Nós não podemos estar de uma maneira presencial, mas podemos fazer financeiramente. Podemos cooperar na propagação do evangelho até os confins da terra. E isso é um grande privilégio, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Então, nós poder participar dessa obra de Jesus Cristo, enviando missionário, contribuindo como missionário, isso, Deus, ele se compromete. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não precisa de nada, de nenhum recurso. A palavra de Deus diz que ele é o dono do ouro e da prata. Ele criou todas as coisas, mas na sua graça, no seu amor, ele abre a oportunidade para que eu e você possamos fazer parte dessa obra. É um grande privilégio e uma grande alegria contribuir com a obra missionária. Muito bem, vimos aí então o tópico 2, contribuindo para missões. E nós vemos a respeito do sustento dos missionários nos escritos do apóstolo Paulo, então, a respeito do quanto é digno de salário aquele que se dedica à pregação do evangelho. Então, aqueles que se dedicam à pregação do evangelho, que eles vivam do evangelho, e como diversos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele traz uma base, ele traz como base os escritos do Antigo Testamento. Quando Paulo vai tratar de diversos assuntos, ceia do Senhor, aqui sobre o trabalho daquele que se dedica ao Evangelho, ele busca a base no Antigo Testamento, porque lá está registrado que
os levitas, os sacerdotes, eles precisavam sim das ofertas do povo de Deus para que eles pudessem se manterem e também pudessem então dedicar-se integralmente ao reino de Deus, à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós percebemos que Paulo ele foi alvo desse investimento das igrejas, né, especialmente aqui tratando da igreja de Corinto, perdão, da igreja de Filipos. E o ponto 2 vai falar sobre contribuir para missões e ajuntar tesouro no céu. Eu queria destacar, irmão Jair, o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 18 e 20, onde o apóstolo Paulo, falando a respeito do, dos recursos que ele havia recebido da igreja de Filipos, né? Como o irmão Jair já mencionou, Paulo, nessa ocasião, estava preso, né? Estava numa prisão, eh, e lá ele recebe, então, recursos da igreja e ele vai falar, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. É, uma questão que nós precisamos tirar da nossa mente a respeito de que o missionário ele precisa sofrer. E isso não é uma verdade bíblica. O missionário ele vai sofrer pelas consequências de ele estar adentrando um território que é transcultural, cultura diferente, povos, línguas, ambiente espiritual que vai estar esperando aquele missionário ali. Então, esse sofrimento vai existir. Além do fato da distância, às vezes, dos familiares e da igreja mãe, aonde ele tinha o aconchego, o acolhimento, tinha o apacentamento constantemente. Agora ele vai estar no campo missionário sofrendo pelo fato de que ele precisa apacentar, precisa alcançar pessoas com o reino de Deus. Então, essa ideia de que missionário tem que sofrer, essa é uma ideia que a gente precisa tirar da nossa mente. O apóstolo Paulo aqui, ele havia recebido da igreja de Filipos a ajuda e ele tinha recebido em abundância. Então, é obra da igreja de Cristo fazer com que diminuir o máximo possível o sofrimento do missionário lá no campo onde ele está. Tá? E o apóstolo continua escrevendo, dizendo: cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. E ele vai continuar dizendo: como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Observe que a igreja aqui estava destinando recursos para o apóstolo, para o missionário, para o homem de Deus que estava precisando e estava na luta da proclamação do Evangelho de Cristo. Mas Paulo ele remete a essas ações da igreja aqui para Deus. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês não estão fazendo para mim, vocês estão fazendo para Deus. E aí vem aquele texto do próprio Cristo que vai dizer que mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e nem minam, os ladrões não minam e também não roubam. E o que está acontecendo aqui é uma generosidade da igreja em ajudar o servo do Senhor, ajudar o missionário, mas com um sentimento genuíno e verdadeiro, irmão Jair. Por quê? O fato de alguém ajudar a obra missionária não significa que ele vai poder chegar diante de Deus e barganhar com Deus. O aspecto aqui é que há promessas de que nós seremos alcançados com bênçãos quando nós semeamos no reino de Deus com um coração generoso, com um coração aberto, com um coração amoroso, com um coração que não está preso às coisas desta terra, porque as coisas desta terra, como as riquezas, elas se corrompem, elas se consomem, elas são roubadas, mas aquilo que nós conquistamos no céu, elas são eternas e ninguém pode tomar de ninguém de nós. Um texto muito conhecido, irmão Jair, é o texto de
Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O detalhe é que ninguém percebe, irmão Jair, que esse texto ele está no contexto da contribuição missionária. Ele está no contexto de quem está contribuindo para que o evangelho de Cristo possa chegar a maior número de pessoas, possa ser alcançado aos confins da terra. Então, o apóstolo Paulo está remetendo uma coisa aqui, que haverá sim suprimento da parte de Deus em Cristo Jesus para aqueles que muitas vezes tiram daquilo que seria o seu lazer, seria o seu extra, seria o seu recurso de investimento, aquele que passa por uma certa privação para investir no reino de Deus. O apóstolo Paulo vai mostrar que Deus vai suprir todas as necessidades. Embora a igreja de Filipos pudesse entrar daqui a pouco em um aperto financeiro pelo fato de estar investindo nos missionários, ainda assim o apóstolo vai dizer: Deus suprirá, segundo as suas riquezas, todas as vossas necessidades em glória. Lembrando que o fato de alguém semear no reino de Deus não vai indicar que ele vai ser alguém que vai ter o melhor carro, a melhor casa, mas o fato é que aquele coração generoso que se dispõe a servir ao reino de Deus com as suas finanças, ele conquista da parte de Deus algo que se torna, ele faz a Deus algo que se torna aprazível a Deus, pois ele é um sacrifício com um cheiro suave e agradável diante de Deus. Então, contribuir não é um peso, não deve ser um sentimento de peso. Eu preciso semear no missionário, eu preciso enviar recursos, eu preciso... Não, servir, contribuir no reino de Deus, na obra missionária, é de fato, irmão Jair, um privilégio que o Senhor concede à sua igreja. Irmão Jair, quer acrescentar alguma coisa sobre esse ponto? Existe um princípio na palavra de Deus que está lá em Hebreus, no capítulo de número 7 e verso de número, deixa eu achar aqui rapidinho, 8. E aqui certamente tomam recursos financeiros homens que morrem, como o irmão Alex leu ali, o apóstolo Paulo recebendo recurso financeiro. E ali, porém, aquele de quem se testifica de que vivem. Então, nesse próprio texto que o irmão Alex leu aqui em Filipenses, no capítulo de número 4, nós vamos ver que o Senhor, quem recebeu o valor ali foi o apóstolo Paulo. Mas aquele valor, ele chega como um cheiro aprazível diante de Deus, diante do Senhor, conforme também foi lido aqui, como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Na terra, quem recebe é o homem, o missionário, aquele que está fazendo a obra. Mas isso chega diante de Deus como um sacrifício agradável às suas narinas. E o próprio Deus, ele vai recompensar segundo as suas riquezas, ele vai suprir todas as necessidades. É uma promessa de Deus. Não de barganha, mas uma promessa de Deus que quem agia da forma que aqui a igreja de Filipos agiu, auxiliando em missões, ele será abençoado. E em Salmos, no capítulo de número 19 e verso 17, aquele que ajuda o pobre, o missionário em oferta, ele vai estar emprestando ao Senhor. E o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Ele está ali no Salmo 19, verso de número... Provérbios de número 19 e verso de número 17. E ele lhe pagará o benefício. Provérbios 19, verso 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, o que se compadece do missionário, o que se compadece da necessidade da sua obra, e ele lhe pagará o seu benefício. Deus não fica devendo nada para ninguém.
ele cumpre as suas promessas. Se você contribuir com ofertas missionárias, você vai ver algo tremendo na tua vida. Porque eu tenho visto. Eu tenho vivido isso na minha vida, porque faço com o amor de Jesus no meu coração pela obra missionária. Faça você também. Nós temos um departamento de missões dentro da nossa igreja. Procure como contribuir para os missionários da nossa igreja através do departamento de missões. Contribuímos com missionários no Brasil, na África, e eles vão dar todo o relatório lá para você. É verdade. Então, o que a igreja precisa saber é que a oferta missionária ela vai resultar em glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Então, quando nós fazemos ofertas missionárias, a igreja envia obreiros ao campo, o evangelho, então, ele é pregado e os resultados que aparecem são para que o nome de Deus seja glorificado. Texto de Salmo 96, verso 3, Salmo 96, verso 3, fala a respeito desse aspecto da glória de Deus. 96, verso 3, diz o seguinte: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Quando Deus é proclamado às nações, Deus é glorificado. Então, quando nós investimos na obra missionária, nós estamos fazendo com que, estamos permitindo que através de nós, o Senhor Jesus Cristo glorifique ao Pai em todas as suas obras. Então, irmão Jair, vamos ao tópico de número 3, onde vamos falar sobre a chamada para ir. Nós já vimos, então, esses 3 pilares aqui que falam de como nós podemos fazer missões, né? Já falamos que podemos fazer missões orando, né? Tanto pela obra missionária, para que Deus abra as portas da pregação, para que Deus levante ceifeiros e também orando por missões, sermos envolvidos cada vez mais nesse aspecto do tema missões. Vimos também sobre a necessidade de contribuir para as missões, porque afinal de contas a oração ela é importante, mas também o investimento financeiro ele é necessário. Nós sabemos que o Senhor faz milagre na vida dos missionários dia após dia, mas quando Deus toca em nossos corações pela sua palavra, pelo mover do Espírito Santo, também é um milagre quando a gente vê o mover de mãos que estão se abrindo para que o recurso chegue ao missionário, para que lá ele possa ter o sustento para a sua família digno e também possa ter mecanismos de alcançar as pessoas naquelas regiões onde ele está fazendo missão. E também, então, podemos fazer missão indo para o campo missionário. Então, o tópico 3 fala sobre a chamada para ir, irmão missionário. Irmão Jair. Muito bom. A chamada, então, nós temos aqui quem não pode... nem todos, conforme o irmão Alex falou no começo do programa, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos são chamados para fazer alguma coisa em relação a missões, seja orando, fazendo missões de joelho para que outros fiquem em pé pregando o evangelho, seja contribuindo para que a tua contribuição ela venha facilitar a vida, a ajudar na distribuição de Bíblias, de materiais, até mesmo alimentação de crianças, conforme nós vemos alguns trabalhos aí na África, mas todos são chamados para fazer. E todos devem estar prontos também para fazer esse trabalho missionário, levando a mensagem, as boas novas de salvação. Sejam moradores da cidade ou moradores do campo. Nós vamos ter vários grupos que precisam ser evangelizados. Estudantes, conforme o comentarista cita aqui, os estudantes, as donas de casa, os órfãos, os profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, vários grupos. E cada um precisa ter uma palavra, um relacionamento, uma comunicação adequada
Tu não vai ter uma comunicação intelectual com uma pessoa que não é voltada para o meio acadêmico conforme o estudante ou conforme o profissional liberal. Então, para cada meio, você precisa adequar a palavra. O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, mas você tem que adequar o meio de comunicação. Assim também existem grupos que precisam ser evangelizados. A igreja precisa evangelizar em todos os lugares. Hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, evangelismo em eventos em massa ou individual, e cada um precisa ser preparado para esses determinados lugares. Então, para adentrar num presídio não é qualquer pessoa, ela precisa ser cadastrada, ela precisa ter uma autorização e precisa ter toda uma adequação. O evangelho, para ser pregado, o Senhor escolheu o ser humano. A gente diz assim, Deus precisa de ti. Deus não precisa de ti, nem de mim, nem de ninguém. Deus escolheu você. Deus escolheu para pregar essa preciosa mensagem de salvação. Os anjos, eles gostariam de fazer isso, mas Deus escolheu o ser humano para pregar o evangelho. Nós vemos a chamada missionária nas Escrituras. Deus chama pessoas, o chamado. Então nós temos pelo menos 3 tipos de chamado que a gente pode citar: o chamado para a salvação, o chamado para específico para fazer a obra missionária, o chamado para ir para o campo missionário. Específico, você pode ser chamado para orar, você pode ser chamado para contribuir para a obra missionária, mas ser chamado para ir ao campo missionário, ele é muito específico. Nós vemos esse chamado sendo demonstrado lá, o profeta Isaías sendo chamado por Deus no templo enquanto ele adorava a Deus. O profeta Jeremias recebe o chamado ainda no ventre da sua mãe para ser profeta das nações. O profeta Jonas, no Antigo Testamento, ele recebe o chamado para uma missão específica. Ele foi lá pregar aos ninivitas. E o Senhor Jesus também, ele chama seus discípulos, seus apóstolos, quando eles ainda estavam desenvolvendo o seu trabalho, um trabalho profissional. E o apóstolo Paulo, a gente vê o chamado do apóstolo Paulo no capítulo de número 9 do livro de Atos, e nós percebemos assim que de todos esses chamados bíblicos, não existe um padrão específico da forma como Deus chama cada pessoa para a obra missionária. Então, nessa noite, Deus pode estar falando ao coração de alguém para atender esse chamado de Deus para fazer a obra missionária. Chamada esta que todas elas precisam ser direcionadas por Deus. É Deus que chama, é Deus que vai capacitar, é Deus que vai enviar. Além desse chamado por Deus, é preciso fazer a diferença. Jesus diz para ser o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E isso está visando o caráter do missionário, o caráter do crente, pois ele carrega, o sal carrega o sentido de sabor, de não deixar estragar, e também de quando a gente falar da palavra, o sal também lhe dá sede é a sede de mais palavra, de conhecer mais a obra de Deus. E Jesus também diz, vós sois a luz do mundo. Um bom testemunho pessoal, uma boa condição pessoal. A luz deve brilhar na escuridão. E nós vemos o perfil, então, do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias para desenvolver esse chamado missionário. Essas competências são colocadas por Deus na sua palavra. Primeira, ser escolhido por Deus, Atos 9, verso 15. Segundo, não ser neófito, não ser uma pessoa ela precisa ter experiência, ter um crescimento na fé, conhecer a palavra de Deus com intensidade, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo aqui equivale a ser batizado no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas. Depois tem outras evidências, mas essa é inicial de falar em línguas, conforme nós falamos na perspectiva pentecostal da obra missionária.
esse chamado precisa ser reconhecido. Esse chamado missionário precisa ser reconhecido pela igreja. E também a pessoa precisa ser provada nas tarefas locais. Aquilo que ela vai fazer no campo missionário tem que fazer aqui. Estar preparado tanto intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente. Ou seja, para onde vai ser enviado, a pessoa tem que conhecer a cultura daquele povo, cultura no geral, um pouco da língua, conhecer da língua falada, do dialeto falado, da parte de alimentação, como é a economia, as leis, como é que funcionam, qual é o ambiente espiritual que domina naquela região para onde ele vai. Então, é necessário ser preparado assim. E o principal de todos esses pré-requisitos é depender de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, e perseverar em Deus, 2 Timóteo capítulo 4 e verso 2. Muito bem, vimos aí a respeito do tema do tópico 3, sobre a chamada para ir. Vemos então que esse interesse de Deus, esse recurso que Deus tem em mente de quando ele trata de enviar para fazer missões, que é o recurso humano, são as pessoas, são os salvos, são aqueles que foram encontrados pelo Evangelho, então eles precisam ser agora, ter esse comprometimento, e nós já tratamos disso na lição anterior a respeito desta vocação, né? No fato de que aquele que foi alcançado pelo Evangelho, ele é um evangélico e as características que lhe acompanham é o fato de que ele foi salvo por Cristo Jesus, ele acredita na autoridade das Escrituras Sagradas e ele também tem um compromisso com Cristo de anunciar a mensagem do Evangelho. Então, e Deus quer usar a cada crente em qualquer ambiente em que ele se encontre. E é uma necessidade de haver essa intimidade com Cristo, essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo para se deixar ser usado nos lugares em que o Senhor nos inseriu, né? Talvez alguém ache que está inserido numa família por acaso, está num ambiente de trabalho por acaso. Na soberania de Deus e na presciência de Deus, Deus sabia tudo o que estaria acontecendo na nossa vida. Então, Deus utiliza aonde Ele nos colocou também para que ali nós possamos fazer missões. E, consequentemente, aquele que se dedica a ser usado por Deus, fazer a obra do Senhor, ele não pode achar que vai ser coisa fácil, que vai ser aplaudido, que vai estar debaixo de holofotes, não. O preço a pagar é um preço bem árduo, mas ele remonta ao galardão que o apóstolo Paulo ele vai falar quando ele já estava de partida, que havia uma coroa de justiça que ele estava preparada para ele, e não somente para ele, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus e também aqueles que fazem a obra do Senhor, né? Gostaria de destacar, irmão Jair, a respeito das chamadas missionária, essa chamada de Isaías, né, que é inclusive o nosso texto áureo. O texto áureo traz o texto de Isaías, capítulo 6, muito conhecido, no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías tem um encontro com Deus, uma revelação extraordinária, e ali, quando morre o rei Uzias, o povo de Deus estava numa circunstância de grande dificuldade. Então, Deus coloca para o profeta uma pergunta dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tendo em vista de que, como acabei de falar, os recursos que Deus utiliza para realizar a sua obra aqui nesta terra são os seus filhos, são os seus servos, são aqueles que ele escolheu, aquele que ele chamou para fazer essa obra. Então, ele vai propor a necessidade ao profeta, e o profeta, então, ele entende que realmente ele precisava se colocar à disposição de Deus para pregar aquele povo que agora, sem rei no trono terreno, mas que precisava entender que na glória, no trono celestial, ainda Deus estava lá,
e o povo precisava voltar-se para Deus de forma a converter-se dos seus pecados. E tantos outros profetas mostrando, tantas escolhas, como o irmão Jair já mencionou, mostrando que nem todos serão chamados nas mesmas características, irmão Jair. Talvez alguém espere ser chamado, ser vocacionado ou se dispor para fazer a obra de Deus quando um cenário se apresentar para ele, talvez um cenário bonito que ele já viu alguém sendo separado para esta obra. Não espere isso, porque cada um, Deus trata de forma individualmente, de forma diferente, não segue um padrão igual, mas está sempre remontando, sempre relacionado a uma necessidade. E se você olhar para o seu redor, você vai ver há uma grande necessidade de Deus usar homens e mulheres nesse tempo. Então você precisa estar disponível para o reino de Deus. Bem como ser testemunha, então, o que nós vimos aqui nesse ponto de número 3 sobre testemunha do nosso Deus, tanto no aspecto do exemplo de Jesus, quando ele disse que nós devemos ser sal da terra, bem como ser luz no mundo. Tá bem, meus irmãos? Nós, então, estudamos que o nosso propósito é que, a partir desse estudo que nós vimos aqui, cada um de nós possamos tomar, então, uma atitude de fé e se comprometer com a obra missionária. O que é que você tem feito até hoje? Você tem orado por missões? Você tem contribuído? Você tem ido fazer missões? Entenda, todos nós fomos chamados como Igreja de Cristo para estarmos envolvidos nesse plano de salvação da parte de Deus. Então nós vimos aqui na lição de hoje que, assim como a oração foi importante para o ministério de missões do apóstolo Paulo, esse princípio bíblico continua válido nos nossos dias. Assim como o auxílio, os recursos financeiros chegaram aos missionários. O próprio Cristo precisou, para desenvolver o seu ministério terreno, precisou de ter alguém que incentivasse, que apoiasse ele financeiramente, e a Bíblia vai registrar que algumas mulheres que tinham condições financeiras davam-lhe recursos, investiam em Jesus recursos para que ele pudesse desempenhar o seu papel, a sua mensagem, o seu ministério. Assim a igreja precisa fazer nos nossos dias de hoje, ter essa consciência de se investir em missões, bem como de ir fazer missões. E aqui talvez você já ora, você já contribui, você pode também fazer missão, talvez não indo para um campo transcultural, uma missão transcultural, mas também você pode fazer missão no seu bairro, na sua cidade, aonde você está inserido. Próximo programa nós vamos estar tratando então da lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. E nós vamos tratar então de uma forma mais detalhada sobre o papel da igreja de responsabilidade, de forma integral, cuidar dos missionários. Então nós vamos tratar sobre isso na próxima lição e eu convido você para estar conosco aqui mais uma vez, para aprender da palavra de Deus.